Olá, meus amigos, meus irmãos, nós estamos de volta trazendo aí mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo passado nós estudamos a respeito das 70 semanas de Daniel, mas o tempo acabou não sendo suficiente, ficou faltando a gente falar a respeito da última semana dessas 70. Nós estudamos apenas 69, que nos levou do ano 457 até o ano 27 da era cristã, ano em que Jesus foi batizado. E ficou faltando a gente ver esses últimos 7 anos, já que na profecia uma semana são 7 dias, representa 7 anos. Se as 69 nos levou ao ano 27, a última semana, os últimos 7 dias, os últimos 7 anos nos levaria ao ano 34. Mas o que foi então que aconteceu nessa última semana? Só recapitulando aqui, vale lembrar que naquela época, no período, no tempo de Daniel, o povo estava no cativeiro em Babilônia, e Daniel, no capítulo 8, ele recebe aquela visão, Daniel 8,14, a respeito das 2.300 tardes e manhãs. Daniel fica muito preocupado, querendo entender, e no versículo 27, Daniel diz que esteve enfermo. Ele queria entender a visão, mas não conseguiu, e ele se espantava acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Mas mesmo assim, Daniel se levanta e cuida dos negócios do rei. O capítulo 9 começa com uma fervorosa oração de Daniel. Daniel, mesmo sendo um homem muito amado pelos céus, Daniel se coloca entre os pecadores. Ele diz: Senhor, nós pecamos. Daniel não aponta o dedo e diz: Senhor, esse povo pecou. Não, ele diz: nós pecamos. E quando a gente chega ali, a partir do versículo 20, 21, 22, nós encontramos Deus respondendo à oração de Daniel e enviando o anjo Gabriel para mostrar o significado da visão. Qual visão? Das 2.300 tardes e manhãs. No versículo 24, vai falar a respeito desse período de 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Qual era o povo de Daniel? O povo judeu. 70 semanas. 70 vezes 7 são 490 dias. Levando em consideração que um dia na profecia representa um ano. Onde que está escrito isso, Francisco? Em Levítico 25:8, Números 14:34, Ezequiel 4:5-7. Esses textos, esses versos nos mostram que um dia na profecia representa um ano. Seria então os 490 dias, as 70 semanas, representaria 490 anos. O método que nós utilizamos para interpretar estas profecias é o método historicista. O que é o método historicista? É o método onde a história interpreta a profecia, diferente do método futurista, onde todas as profecias são jogadas, o cumprimento das profecias são jogados para o futuro. Não, o método historicista, ele vai interpretando, levando em conta os acontecimentos da história. Muitas dessas profecias já se cumpriram, algumas estão se cumprindo, outras ainda irão se cumprir. O método historicista interpreta dessa forma. Eu particularmente acho mais interessante o método historicista. Mas no vídeo anterior nós aprendemos que as 69 semanas nos leva ao ano 27, onde Jesus foi ungido publicamente por meio de João Batista. Quando João Batista vê Jesus se aproximando, João Batista vai dizer assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só você ver João capítulo 1, versículo 29. Ficou faltando então a última semana. O que aconteceria nessa última semana? E aí nós vamos aprender com a Bíblia. Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana,
e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Nós entendemos, nós vimos que esse período, ele dos 490 anos, das 70 semanas, ele começou a contar a partir do decreto de Artaxerxes. A gente sabe que Artaxerxes ele emitiu um decreto para o povo judeu para que Jerusalém fosse restaurada. Naquela época Jerusalém estava destruída e ele emite um decreto para que Jerusalém fosse restaurada. E esse decreto ele foi emitido no ano 457. Então, se eu pego como ponto de partida o ano 457 a.C. e viajo no tempo 490 anos, eu vou chegar no ano 34, sendo que o batismo de Jesus ele ocorre no ano 27. Nesse período aí, do ano 27 ao ano 34, que é um período de 7 anos, a Bíblia vai dizer que na metade dessa última semana, por que uma semana? Porque uma semana tem 7 dias e um dia na profecia representa um ano. Versículo 27, na metade da semana o Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Que sacrifício Jesus, o Messias, faria cessar na metade da semana? Que sacrifício seria esse? Mateus capítulo 27, versículo 51, diz que quando Jesus morre, o véu do templo ele se rasga de alto a baixo. E eu posso imaginar o cordeirinho que estava amarrado lá sendo solto. E ali não mais seria necessário oferecer um holocausto, um sacrifício todos os dias. Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, lembra das palavras de João Batista? Ele estava agora morrendo e de uma vez por todas ele estava colocando um ponto final em todos aqueles sacrifícios. Tudo aquilo dali, todos aqueles cordeirinhos que morriam, apontava para a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, na metade da semana, exatamente no ano 31, Jesus morria na cruz e faria assim cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. E fica restando ainda 3 anos e meio, que nos conduz ao ano 34. O que foi que aconteceu no ano 34? No ano 34, de acordo com Atos capítulo 7, Estevão, ele é apedrejado. Atos 7 nos mostra o apedrejamento de Estevão. E quando Estevão ele é apedrejado, com a continuação da leitura, nós vimos a conversão de quem? De Saulo, o apóstolo dos gentios. Aquele povo judeu, lembra que o anjo Gabriel disse para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, os 490 anos que estava se findando no ano 34, foi um período de graça concedido para o povo judeu. No ano 34, este povo deixaria de ser o povo escolhido de Deus, deixaria de representar o caráter de Deus para as demais nações. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, a Bíblia nos diz que porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Deus escolheu o povo judeu para representar, para transmitir o seu caráter, a sua mensagem às demais nações. Tanto é que Jerusalém ela foi colocada em um local assim bastante estratégico, mas o povo falhou, o povo judeu falhou. O que acontece? João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eles chegaram ao ponto de rejeitar o próprio Jesus. E agora no ano 34, Estevão sendo morto, apedrejado. A Bíblia diz que um jovem Saulo consentia ali na sua morte. E Saulo ele se converte. E Saulo parte para quem? Para os gentios. A partir do ano 34, Deus não escolheria mais uma nação em uma determinada área do globo terrestre para transmitir o seu caráter às outras nações. Não, Deus mudaria a forma de trabalhar, podemos dizer assim. Ao invés de escolher uma única nação, Deus ia escolher diferentes pessoas de diferentes nacionalidades para transmitir o seu caráter. Pessoas no Brasil, na China, no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, na Alemanha, ou seja, em todo o mundo. É isso que a Bíblia nos diz. Atos capítulo 1, versículo 8.
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o que a gente aprendeu nesses dois vídeos? Nós aprendemos que os 490 anos se iniciam com o decreto do rei Artaxerxes no ano 457 a.C. e eles terminam os 490 anos, eles vão findar, eles nos levam do ano 457 até o ano 34. Aprendemos que esse período de 490 anos foi um período de graça concedido por Deus ao povo judeu, e que a partir do ano 34 Deus não ia escolher mais apenas uma nação para representar o seu caráter, para transmitir a sua mensagem, mas que Deus ia escolher diferentes pessoas de diferentes nacionalidades. Embora os judeus, individualmente falando, tenham direito à vida eterna, à salvação, mas essa responsabilidade de transmitir o caráter de Deus não ficaria mais restrito só ao povo judeu. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje, o povo de Deus está espalhado por todo o mundo. No ano 34, finaliza o período das 70 semanas, de acordo com a interpretação, levando em conta o método historicista. Um abraço, fique com Deus, nos veremos aí em outro vídeo.